Estamos diante de uma palavra bem conhecida, de uma palavra muito pregada, e eu confesso para os irmãos que eu não quero demorar na narrativa dos episódios narrados em 2 Reis, no capítulo 5. Além de ser conhecido, sei que por 5 semanas vocês já vêm degustando e degustando a palavra de Deus dentro da narrativa que foi colocada por alguns ministros que me antecederam. E ainda tem mais 2 aqui ainda irão aqui trazer essa palavra. Então eu quero simplesmente narrar de maneira bem rápida, simplificada e objetiva o que está sendo tratado no capítulo 5 de 2 Reis. Bem, 2 Reis 5 está falando de um homem, de um militar da alta patente do exército sírio, que ele tinha uma doença, uma lepra. E que naquela época a lepra ela não tinha cura. E o que se fazia, o que era de costume daquele povo naquela época? Sempre quando um leproso, sua doença avançava, ele era separado da sociedade e ele era levado para um lugar isolado, fora do arraial, fora da sociedade da época. Para quê? Para que ele pudesse ali viver os seus últimos dias de sua vida, porque não existia cura. E sempre que uma pessoa era isolada, para que ela pudesse, eu vou até falar isso mais à frente, para que ela pudesse voltar à sociedade só sendo curada e transformada. Mas esse homem, Naamã, sofrendo dessa doença incurável, existia na casa dele uma jovem que havia sido tomada como escrava no passado. E essa jovem, ela vai comentar com a mulher de Naamã, dizendo: se o meu senhor ele fosse até Jerusalém, diante do sacerdote Eliseu, eu tenho certeza que ele seria curado. O Naamã, movido de fé, vai falar com o rei, e o rei vai falar com o rei de Israel, e nesse vai e vem, ele se depara diante do profeta Eliseu. Não bem assim, porque o Eliseu não atendeu ele. Eliseu manda ele dar 7 mergulhos no Jordão, sem ir à frente dele. Ele fica meio injuriado na hora, fala assim: como é que o pensamento dele, né? Como é que esse camarada nem veio aqui me atender? Pensei que ele ia botar a mão sobre minha cabeça, ia invocar o nome do Senhor e eu seria curado, mas não foi isso que aconteceu. Mas mesmo assim, ele foi convencido pelos seus subordinados que ele poderia dar os 7 mergulhos, ele deu os 7 mergulhos, e aí estamos diante do versículo em questão, onde no 7º mergulho ele foi totalmente curado e a sua pele tornou-se como uma pele de uma criança. Essa é a narrativa do texto. Mas eu não quero, como falei anteriormente, me aprofundar nessa narrativa. Eu quero simplesmente apresentar para os irmãos alguns princípios que o Espírito Santo colocou no meu coração, que vão partir desse princípio, desses versículos, desse versículo em questão. Eu quero usar esse versículo não como base total da negação, mas como um trilho da qual nós vamos começar e entender princípios que nos levam a uma experiência com Deus e com o Espírito Santo. Amém? Amém. Eu não quero também decepcioná-lo, mas eu vou contar uma coisa para você. Hoje, se você de repente sair daqui do Brasil e for até Jerusalém e mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, ou quantas vezes lá você quiser mergulhar, não sei se eu vou decepcioná-lo, mas eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que vai acontecer? Nada. Absolutamente nada. Hoje, nos dias de hoje, eu vejo alguns irmãos, algumas pessoas que têm oportunidade, vão até o Rio Jordão e se batizam lá no Rio Jordão. Deve ser uma experiência muito legal, mas que também só é legal para tirar foto e botar no Instagram e no Facebook, porque não significa absolutamente nada. E você vira para mim e fala assim: mas pastor, por que então que essas pessoas fazem isso? Pelo simples prazer e uma gratidão muito grande, uma experiência nova, conhecer o Rio Jordão realmente é algo que está no meu coração. Eu pretendo ir um dia, porque não é barato, não é verdade? Uma viagem daqui para lá, mas é algo que está no meu coração. Mas em questões de milagres, nada. A água do rio, ela não tem nada mais, nada menos que água do que H2O. Então, por que ele foi curado? Porque a água no Antigo Testamento, não somente no Antigo Testamento, quando ela antecede
a vinda do Espírito Santo, a água ela era simplesmente uma representação de algo que haveria de vir e que era bem mais poderoso do que a água, porque a água não tinha poder nenhum. E o que é isso então? Qual a relação da água com esse agente superior? A água era uma representação do Espírito Santo que o Senhor haveria de derramar sobre o ser humano. A água era somente um objeto representativo que apontava para algo muito superior, que é o Espírito Santo em nós. A água, ela não tinha poder de curar, mas ela apontava para aquele que haveria de ter todo o poder para transformar a vida do ser humano. Amém? E como nós podemos provar isso? Através da palavra do Senhor. Em Êxodo capítulo 30, no capítulo 30 do Êxodo, o Senhor ele vai dar orientações a Moisés quanto à construção dos utensílios do tabernáculo. E é interessante que a explicação, o tabernáculo ele tinha a parte superior, a parte maior, melhor dizendo, a parte que a gente chama de pátio do tabernáculo. Existia a parte coberta do tabernáculo, que era a parte interna dele, que era dividida em dois espaços. A parte do santo e do santo dos santos. Só que o que mais me chama a atenção é que quando Deus fala para Moisés construir uma bacia de bronze, está em Êxodo 30, 17, uma bacia de bronze, e essa bacia de bronze seria colocada no pátio do tabernáculo, antes de entrar no tabernáculo. Mas para que servia essa bacia de bronze? A palavra do Senhor disse que o sacerdote, antes de entrar no tabernáculo, ele fazia uma purificação de si próprio. Ele se banhava para que ele fosse purificado. Aí eu te pergunto, mas que poder tinha a água para purificar o ser humano? Nenhum. Mas essa água ela era um agente que representava algo superior, porque o Espírito Santo era o único capaz de purificar o ser humano. Então essa água ela é um agente representativo que representa o Espírito Santo em nós, que ainda não havia descido. Era um agente interno. E não para por aí. Ezequiel capítulo 47, a palavra vai nos narrar a visão do profeta, que quando ele chega no templo, como é que era a visão? A água vinha pelo chão do templo e enchia o templo. E veio um homem com algo para medir, com alguma medição, e ele vai medir 500 metros. E o homem vai andando, Ezequiel vai andando, e as águas dele no seu calcanhar. E ele vai mais andando, as águas deram no seu joelho. Ele anda mais 500 metros dentro da água e vai se aprofundando na água. A água vai dando na sua cintura. E ele vai caminhando mais 500 metros, de 500 e 500 metros. Só que chega um momento que a água ele não tem mais controle dele próprio, porque a água já controlava ele. O profeta era controlado pelo mover da água, e os seus pés já não o dominavam mais, porque ele era dominado pela água. E essa água é a representação do Espírito Santo em nós. É o poder do Espírito Santo que domina aquele que se entrega, aquele que se aprofunda, aquele que caminha em direção ao Espírito do Senhor, é revestido do Espírito Santo e é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, você pode dizer amém? Aleluia, e não para por aí não, mais um exemplo, mais uma passagem bíblica. Em Isaías 36, Isaías vai declarar, dizendo que existia antes da chegada do templo, existia um caminho que dava para um aqueduto, um açude superior que estava na estrada que levava para o campo dos lavandeiros. De repente, os irmãos nunca prestaram atenção nessa questão do campo do lavandeiro. E o que era isso? Existiam 3 festas judaicas. Todo Israel, todo judeu, homem, aonde quer que ele estivesse, ele saía da sua cidade onde ele estava e ao menos 3 vezes no ano ele ia para o templo em Jerusalém oferecer sacrifícios ao Senhor.
Isso era um ritual, um costume judaico, que era obedecido pelos homens, principalmente pelos homens. Algumas mulheres também seguiam, mas obrigatoriamente os homens eles iam para Jerusalém, oferecer o sacrifício ao Senhor. Quando que acontecia isso? Em 3 momentos: na festa do tabernáculo, na festa das colheitas e na festa da Páscoa. 3 vezes no ano. E é interessante que a palavra vai nos narrar, a história vai nos narrar que existia esse tanque onde as pessoas se lavavam. Os homens vinham até a cidade pelo caminho, e antes de entrar no templo, eles vinham até a estrada que dava para o caminho dos lavandeiros. E eles se banhavam, se lavavam, para que depois da lavagem eles pudessem entrar no templo. Essa purificação era mais uma vez a representação do Espírito Santo purificando o homem. Glória a Deus. E em Mateus, no capítulo 3, nós entramos agora no Novo Testamento. Está narrado Mateus capítulo 3. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 3. Você vai abrir Mateus capítulo 3, versículo 11. E também Atos capítulo 1, versículo 4. Aleluia. Mateus 3:11 e Atos 1:4. Abre aí os 2 versículos e marca aí com seu dedo aí que nós vamos ler agora, para entendermos melhor a questão da representatividade que a água tinha do Espírito Santo. Mateus 3:11 vai narrar a história de João Batista. João Batista batizando, e ele vai dizer assim: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. A água do batismo era representativa, é representativa até hoje, né? A água do batismo, quando nós somos batizados, nós mergulhamos na água, o velho homem morre e surge um novo homem. Mas essa água é apenas um objeto representativo da mudança que o Espírito Santo faz em nós. Porque agora nós não somos mais do mundo, mas dentro de nós habita o quê? O Espírito Santo, que Paulo vai chamar do Espírito da verdade. Hoje você não é mais o antigo, agora dentro de você habita o Espírito Santo. E em Atos capítulo 1, versículo 4, leia comigo, vai dizer assim: em certa ocasião, e que ocasião é essa, pastor? Jesus, após ressuscitar, após morrer e ressuscitar, a palavra vai dizer que por 40 dias ele ficou com os discípulos. Ele ficou com os discípulos, dando a ele ânimo, vigor, força para a caminhada, para se preparar para tudo o que haveria de vir. E nessa ocasião, diz a palavra do Senhor, em certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia! Tem um crente que pode dar glória a Deus aí por isso? Tem um crente aí que agora é cheio do Espírito Santo que pode glorificar e exaltar. A água era um agente externo, meu irmão. A água, ela mudava, ela não tinha poder de mudar o homem. O milagre pelo esse agente externo era uma transformação de fora para dentro. Mas agora, o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. A promessa de Romanos 8, ela se cumpriu. O Espírito Santo agora não é mais um agente externo, mas o Espírito Santo, ele está dentro de mim. Eu sou morada, eu sou casa, você é casa de Deus. Casa de Deus, e o Espírito Santo, ele habita em você. Aleluia! Antes, o Espírito Santo era representado pelas águas.
mas hoje o Espírito Santo mora dentro de você. Eu vou repetir que eu acho que alguns irmãos não entenderam. O Espírito Santo que antes era representado pelas águas, hoje ele mora dentro de você. Aleluia! Jesus vai dizer: e eu pedirei ao Pai, e Ele nos dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê e não conhece, mas, pois Ele vive com vocês e estará com você para todos sempre. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Deus falou muito ao meu coração. E essa pregação, apesar do tema da campanha dos 7 mergulhos, Deus me deu um título para essa mensagem. E o título é: não se preocupe, mergulhe no Espírito. Você pode repetir comigo? Não se preocupe, fala. Mergulhe no Espírito. O Espírito Santo nos nossos dias, Ele é o agente de milagre. Aí você me pergunta: meu pastor, então como que eu mergulho? Como que eu posso viver esses milagres? Como que eu mergulho no Espírito? Eu quero te mostrar hoje 3 mergulhos, 3 atitudes que vão te levar à materialização do seu milagre. Amém? O irmão pode tocar aí? Então faz um sonzinho aí. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós poderíamos falar de 7, mas o tempo não nos permite, não é isso? Então vamos nos ater a 3 mergulhos, a 3 processos, atitudes que nos levam a termos uma experiência de materialização do nosso milagre. Tá? O primeiro é permitir que o Espírito Santo nos conduza em nossa vida. Isso pode ser resumido à fidelidade. E pode parecer até sem nexo. Você pode virar para mim e falar assim: poxa, Alberto, mas eu tenho tantos anos de crente, eu vivo dentro da igreja, eu não perco um culto, eu estou em todas as campanhas, eu estou em todas as manhãs com Deus, as consagrações, eu estou lá. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Você pode ter muitos anos de crente, mas se a fidelidade ela não estiver contigo todos os dias da sua vida, de nada adianta todo o seu sacrifício. A experiência do crente, a fidelidade do crente para com Deus, ela deve ser sem reservas, sem exceção. Ela deve ser por completo. Quando eu escrevi o meu livro, A Inconfundível Voz do Espírito Santo, o Espírito Santo ele me deu um exemplo, uma analogia que eu quero narrar para os irmãos aqui, que diz assim, no capítulo 1 do meu livro, A Inconfundível Voz do Espírito Santo, que inclusive está de graça no Amazon. Você consegue entrar no Amazon, o livro está ali à venda, mas esse livro eu não tenho ele à venda, mas ele está na Amazon, e-book digital. Então você pode entrar lá e o Amazon ele permite que você leia o primeiro capítulo gratuitamente. Se você ler o primeiro capítulo e gostar, você compra, que é muito baratinho, é livro digital, então é muito baratinho, só clicar lá. A Denise, se você for lá no canal, ela tem um link que vai te levar direto para o site da Amazon, exatamente nesse momento em que você compra o livro. E um trecho desse capítulo 1 vai dizer assim: não podemos desejar intimidade para com o Espírito Santo sem que tenhamos uma vida de fidelidade para com Deus. Isso é incoerente e fere todos os princípios bíblicos, éticos e morais. Imaginemos um matrimônio onde ambos buscam ter um relacionamento saudável, amoroso e íntimo. Contudo, uma das partes é infiel. Isso é no mínimo uma estupidez, é desconexo. Não há relacionamento que não seja fundamentado na fidelidade. Se existe fidelidade, a aliança está quebrada. Assim como em um casamento, é necessário que haja fidelidade para que exista um relacionamento. Se faz necessário fidelidade para que possamos usufruir da comunhão com o Espírito Santo em nossas vidas. Se de fato desejamos o Espírito Santo, precisamos fechar todas as brechas de fidelidade de nossas vidas. Assim como fez Naamã, meu amado. Deus não quer remendar a sua vida. A Bíblia diz que a sua pele foi
transformada para uma pele de criança. Interessante que quando nós temos uma ferida e aquela ferida é sarada, o que fica são marcas na nossa pele. É natural. Hoje existem cremes que são caríssimos para tirar essas marcas da pele. Mas o interessante é que Deus não curou a pele de Naamã. Deus deu algo novo para ele. A Bíblia vai dizer que é tão novo que vai ser chamada semelhante à pele de uma criança. Olha o poder do Espírito Santo representado naquele momento pelas águas do Rio Jordão. Deus, Ele não quer emendar a sua vida, mas Ele quer te dar uma nova vida, uma vida completa, de gozo, alegria e usufruto da sua vida, da vida do Espírito Santo em nós, porque o Espírito Santo ele está dentro de nós. Não há mais um agente externo, mas Ele está dentro de nós. Assim como diz o autor dos Hebreus, hoje, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação. Esse versículo ele fala muito ao meu coração porque ele vai usar essa expressão endurecer. O que é endurecer? Endurecer vem da palavra grega chamada eslérulo, que representa um coração obstinado, um coração teimoso. Quantas e quantas vezes, irmãos, mesmo convertidos, cheios do Espírito Santo, mas estamos cheios de reservas, dizendo para Deus, não, aqui você não se mete, não, aqui sou eu nasci assim, ponto final, eu não vou mudar, já estou com tantos anos de idade, é o meu jeito, eu sou assim mesmo, se não gosta de mim, vai ter que me aturar, vai ter que me engolir. Isso é eslérulo, um coração duro, um coração obstinado. Tessalonicenses 5,19 vai dizer assim: não apagueis o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham todas as coisas às provas e escolham as coisas boas. Essa expressão aqui, não apagueis o Espírito Santo, me fez debruçar nas palavras durante muito tempo, porque na minha cabeça não entrava esse negócio de apagar o Espírito Santo. Como pode eu, um homem tão inferior diante da grandeza do Espírito Santo, conseguir apagar o Espírito Santo? Quando olhamos para o nosso dicionário brasileiro, apagar está relacionado a matar, eliminar, destruir. Como pode eu destruir o Espírito Santo, que é a representação do próprio Deus eterno? E eu comecei a estudar sobre isso, falei, Senhor, não me faz entender isso. E o Espírito Santo me trouxe a revelação dizendo que nós não podemos acabar com o Espírito Santo, com a ação dele em ao redor do mundo, mas nós podemos extinguir a ação do Espírito Santo em nós. É verdade. Eu posso de fato matar o Espírito Santo em mim. Eu posso eliminar o Espírito Santo em mim. Eu posso extinguir a ação do Espírito Santo em mim. E mais, depois que nós passamos por esse período de, o que eu gostaria de chamar de imaturidade, aonde a infidelidade bate ainda a nossa porta, porque existiu um período de imaturidade, da qual nós ainda não somos totalmente fiel, a gente está com um pé dentro, um pé fora. Ora nós alegramos o Espírito Santo, ora nós agradamos a Deus, mas alguns feitos, algumas coisas nós sabemos que desagrada a Deus. E nós até falando assim, não, eu sou fiel. Às vezes nós queremos até nos enganar, dizendo assim, não, eu faço tudo certinho. Eu sou uma boa pessoa, eu não fumo, eu não mato, eu não bebo. E está tudo bem, você vai se enganando por um tempo. Mas quando nós passamos por esse período de imaturidade, nós chegamos a um nível de maturidade maior, que é o segundo mergulho que eu quero falar. Esse segundo mergulho, ele é confiar no processo do Espírito Santo. Porque quando nós somos fiel em tudo, não significa que tudo vai dar bem. Quando nós obedecemos, não significa que tudo
vai estar bem. Nós ainda conseguiremos e continuaremos passando por alguns processos na vida. Até chegarmos à estatura de varão perfeito, quando lá com ele estivermos, nós vamos estar sujeitos às coisas desse mundo, aos processos que a vida nos traz. E o grande problema de alguns que até confiam, mas eles não conseguem passar pelo processo. Eles não conseguem romper as dificuldades do processo e sair vitoriosos. Por isso, irmãos, que há tantos desviados nesse mundo. Por isso que há tantos desigrejados. Se não me engano, eu acho que o último censo falou de algo de 40 mil desigrejados no mundo. Pessoas que se dizem evangélicos, dizem confiar em Deus, mas que tem algumas reservas. Olha, eu não vou para a igreja, eu não vou dar dízimo, eu não vou porque eu não vou pagar o salário do pastor. Não tem necessidade de todo domingo por culto, não, porque isso é desnecessário. Isso aí, tem alguns que confiam, mas não conseguem passar pelo processo. E esse processo, quando nós aprendemos a confiar no processo, nós vivemos o que Deus nos garante. Quando aprendemos a confiar durante o processo, nós vivemos o que nos garante Filipenses 2,13, que vai dizer: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar. O que esse versículo está dizendo? Que Deus efetua em nós o nosso querer e o nosso realizar, mas de acordo com a vontade de Deus. É assim que Deus faz. Tem coisas que Deus só vai fazer se você obedecer e confiar no processo. Às vezes Deus manda você ir para um sentido, mas não faz sentido ir para lá. Você quer ir para lá porque a direção do teu milagre está para lá, mas Deus vira para você e fala assim: não, você não vai para lá, você vai para lá. E aí, eu confio nos meus olhos, no meu intelecto, nas minhas razões, ou eu confio em Deus? Porque Deus faz essas coisas, meu irmão. Deus, diante lá das muralhas de Jericó, Deus comunica, o Espírito Santo comunica, dizendo que, olha só, na sétima volta, após a sétima volta, vocês vão gritar. Faz sentido gritar? Um grito derruba a muralha? Derruba a muralha? É evidente que não. Tem horas que o Espírito Santo vai te dar direções que parecem não ter sentido, que parecem que não faz sentido. Tem horas que Deus vai fazer como fez com Eliseu lá no Monte Carmelo, com 750 profetas de Baal. Era para clamar pelo fogo. O Espírito Santo fala com Eliseu: olha só, taca água. Mas Senhor, como é que eu vou tacar água se vai descer fogo? Como é que eu vou ter água se eu preciso de fogo? Não, Eliseu não cogitou. O mistério de Deus, aleluia. Parecia que não tinha nada a ver. Mas Eliseu não vai olhar para os seus intelectos, para a razão humana. Eliseu vai simplesmente confiar no processo. Ele vai confiar no processo de maneira integral. Ele não vai olhar para os profetas de Baal, mas ele vai olhar para os céus e ver a que é a direção de Deus, a direção do Espírito Santo. Meu Jesus querido. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, a palavra vai dizer para nós não andarmos ansiosos. É Deus. Paulo escreve aos Filipenses dizendo assim: olha só, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento humano guardará os seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus. Meu irmão, esse versículo é maravilhoso. É Deus. Paulo ele vai consolar os irmãos de Filipe, dizendo para eles não andarem ansiosos, mas que eles venham entregar as suas orações e súplicas diante do Senhor. Mas parece ironia. Sabe onde Paulo estava? Em uma prisão em Roma. Ele está dentro da prisão, mas ele está falando assim: irmãos, não fiquem ansiosos não. Meu Deus. Ora a Deus, ora e suplica a Deus, porque a paz que excede todo entendimento humano. Meu irmão, eu não consigo entender esse negócio de paz que excede todo entendimento humano.
A paz que excede todo entendimento humano, ela guiará vocês. Mas eu perguntei assim, Senhor, que negócio de paz é essa, Senhor? A paz que excede todo entendimento humano é a paz que te traz até essa igreja, mesmo dando tudo errado. A paz que excede todo entendimento humano é você estar dentro da prisão, mas louvando ao Senhor e declarando: Ele é todo poderoso. A paz que excede todo entendimento humano é você mesmo diante das dificuldades dizer: Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, eu confio em Ti, Senhor. O mundo olha assim e fala assim: ele está doido, como que ele vai confiar? Está tudo dando errado. Ele está quase morrendo, mas eu estou caminhando, porque a paz que excede todo entendimento humano, ela me garante, o Espírito Santo me garante que Ele é comigo todos os dias da minha vida. Meu Deus! O ser humano ele pode fazer promessas e pode falhar. Eu posso chegar em casa agora, virar para minhas filhas e falar assim: filha, amanhã a gente vai para a praia, vamos para o parque, vamos passear. Minhas filhas vão ficar todas felizes: papai, amanhã não vai trabalhar e nós vamos para a praia, nós vamos passear. Só que o dia pode amanhecer chovendo e os planos vão mudar. E a minha promessa, eu posso não cumprir por causa das circunstâncias alheias. Meu Deus. Mas se o Espírito Santo ele te promete alguma coisa, numa chuva, num momento difícil, numa circunstância que vai impedir o agir de Deus na sua vida, Meu Deus! o Espírito Santo que te promete é o mesmo que cumpre. É Deus! E sabe por que muitas vezes nós não vemos o nosso milagre, as nossas promessas? Sabe por que tem coisa que não dá certo na minha e na sua vida? Porque nós precisamos obedecer e confiar no processo. Enquanto nós negligenciarmos o agir do Espírito Santo em nós vamos continuar no processo. Sabe por que muitas coisas acontecem? Porque às vezes Deus te manda fazer algo que você não faz. Sabe por quê? Porque Deus às vezes manda você perdoar e você não é capaz de perdoar. Deus tem falado: perdoa. E você que chora, tu não sabe o que Ele me fez. É Deus! Tu não tem noção de quanto eu sofri. E o Espírito Santo está dizendo: perdoa. Perdoa e confia, porque faz parte do processo. Mas o Deus que te prometeu, Ele é contigo até o final. Sabe por que muitas das vezes nada dá certo? Porque às vezes Deus manda você sair do grupo de WhatsApp que você sabe que você tinha que ter saído há muito tempo e você não sai. Eu vou falar, meu irmão. Eu vou falar. É Deus! Posso falar, igreja? Posso falar ou não posso falar? O Espírito Santo muitas vezes manda você excluir pessoas do seu Instagram e do seu Facebook e você diz que não vai excluir, não. Vai esperar mais um pouquinho. É Deus! Você sabe por quê? As coisas às vezes não estão dando certo na sua vida. Porque Deus já mandou você bloquear algumas pessoas no WhatsApp que você não fez. Você sabe? Deus te manda já sair daquele grupinho lá no trabalho
que na hora do almoço eles falam o que não é para falar, piadinha que não tem a ver com você mais, que você já deve que, ó, sair, que lá no colégio, na faculdade, você anda dando ouvidos ali. Enquanto nós não confiarmos no processo, em Deus durante o processo, não existe milagre. Sem confiar durante o processo, não existe um milagre. Sem obediência no processo, não existe manifestação do poder de Deus. É Deus. E por fim, caminhando já para o final, vivendo o milagre durante o processo. O primeiro mergulho é confiar e ser fiel. O segundo mergulho é confiar e obedecer durante o processo. E o terceiro mergulho é viver o milagre durante o processo. Aí você vira para mim, pastor, como é que se vive o milagre durante o processo? E eu vou para a Bíblia. João capítulo 9, versículos 6 e 7. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou no olho do cego e disse: vai lavar-se no tanque de Siloé. Nessa passagem, Jesus está diante de um cego. Cospe no chão, faz um lodo, aquela nojeira, né? Deve ter sido uma coisa muito nojenta naquele momento. Bota no olho dele. Sabe o que acontece? Quando Jesus bota o lodo de cuspe no olho dele? Nada aconteceu. Aí você vira para mim e fala assim: Roberto, é esse que está falando. Porque eu garanto que ele voltou a ver. Não. Vou ler de novo para vocês. Abre aí comigo. João capítulo 9, versículos 6 e 7. João capítulo 9, 6 e 7. Se você é bom de Bíblia, rápido, abre aí. Olha o que diz. Ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi o quê? Foi cego. Ele estava cego ali. Foi, lavou-se. E então, o que está escrito aí? Lembra mim em voz alta, o que está escrito aí? E voltou o quê? Voltou vendo. Sabe o que é confiar durante o processo? Eu posso não estar enxergando, mas eu vou sim. Eu não estou vendo ainda não. Mas eu vou até lá. Vou pegar meu boletim, vou batendo. Aonde está o tanque? Me ajuda aí. Eu não estou enxergando não, mas eu confio na palavra. Eu vou até o tanque, me ajuda aqui. Eu vou chegar ao tanque, eu vou me ajoelhar diante do tanque. Eu vou lavar o meu rosto. E eu vou confiar no processo. Eu vou confiar durante o processo. Porque eu sei que o Deus que mandou, Ele é fiel para cumprir. Meu Deus! Ai, irmão, quando a gente confia durante o processo. Aí você vira mesmo, mas está demorando demais. Você está demorando. Pode demorar. Mas se eu continuar confiando, eu vou viver o meu milagre. Lucas capítulo 17. Jesus, Lucas capítulo 17. Versículo 12, 13 e 14. Vai dizer assim: ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Dá uma parada aqui. Preciso explicar uma coisa para os irmãos. Existia uma cultura. Eu ia falando isso no início, mas eu estava antecipando, né? Eu não gosto, eu dei uma travada, não sei se vocês perceberam. Falei: não, isso não é a hora de falar, não. A hora de falar é agora. Na lei judaica,
existia uma determinação, que era o seguinte: o leproso, a lepra não tinha cura, ele era afastado do convívio social e levado para fora do arraial, e lá ele ficava até a morte. Entretanto, contudo, todavia, existia a possibilidade desse leproso ficar curado por um milagre. Quando isso acontecia, o leproso tinha um processo a ser feito. Ele tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote ia periciar o corpo dele, dar uma olhadinha, ver se não tinha nenhuma marquinha, se não tinha nenhuma ferida. Dava aquela olhada, aquela espiada e constatar. Aí ele estava com o corpo: está curado mesmo, eu comprovo. E ele voltava para o convívio social. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Vamos comigo. Jesus, mestre, gritaram eles, tem piedade de nós. E Jesus, ao vê-lo, disse: vão mostrar-se ao sacerdote. É Deus. Eles estavam curados? Não. Os leprosos estão falando assim: mas Senhor, a gente ainda está com lepra, estou todo leproso. E Jesus fala assim: vai mostrar-se ao sacerdote. Ó Deus. Meu Deus. Diante da situação, eles têm duas opções: ou eles vão leprosos diante do sacerdote, ou eles ficam onde eles estão. A Bíblia diz que, vamos comigo, quem abriu Lucas 17:12 vai dizer assim: enquanto eles iam para onde? Apresentar-se ao sacerdote. Eles estavam leprosos ainda, estão indo. Está leproso, está coçando, mas eu estou indo. Ele mandou eu ir, então eu vou. Ele está indo no caminho. Meu Deus. É Deus. Eles ficam curados. Glória a Deus. Tem um crente que pode dar glória a Deus aí? Você pode aplaudir ao Senhor. O Deus que durante o processo Ele faz um milagre. Meu Deus. Mateus 15. Jesus, na multiplicação dos pães, eu não vou nem ler, o horário já está avançado. Multiplicação dos pães. A Bíblia diz que era 5 pães e 2 peixinhos. Não é isso? Que estavam na mão de uma criança. Eu costumo dizer que na mão de um gordinho, porque só um gordinho levava para o deserto 5 pães e 2 peixinhos. Tem como? Magrinho vai pensar assim: era crente, 5 pães e 2 peixinhos, estava com muita fome. 5 pães e 2 peixinhos. Dava para alimentar a multidão? A palavra diz que o Senhor levantou, deu graça e começou. Um pedaço para ele, um pedaço para ele, um pedaço para ele, um pedaço para ele, um pedaço para ele. Os discípulos olham assim: Senhor, 5 pães não dá. Continua distribuindo, vai passando aí. Mas Senhor, vai acabar. E foi distribuindo 5 pães e 2 peixinhos. Porque durante o processo, e a Bíblia vai encerrar dizendo assim: todos comeram. Deus. Mas não eram 5 pães e 2 peixinhos e uma multidão para alimentar? Porque durante o processo é que tem a materialização do milagre. Aleluia. E eu quero te encerrar te falando, meu irmão: o processo não vem para te matar. É Deus. O processo, ele vem para te aprimorar. Deus amado, aleluia. É Deus. Nem sempre você vai mergulhar no Espírito Santo quando tudo estiver bem. Tem hora que você vai ter que mergulhar leproso. Tem hora que você vai ter que mergulhar mesmo estando cego. Tem hora que você vai ter que mergulhar mesmo dando tudo errado. É Deus. Mas, meu irmão, você vai mergulhar e não vai precisar nem ser 7 vezes. Você vai ver a materialização do teu milagre. Meu Deus. Oséias 6 vai dizer assim: conheçamos o Senhor, esforcemos-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol
Ele aparecerá. Virá para nós como chuva de inverno. Outras versões vai dizer como chuva outrora. Como as chuvas de primeira rega, como elas regam a terra. Estou certo que o Senhor virá ao nosso favor. Ó Deus. Tremendo é o teu nome. 2 de Pedro, capítulo 1:10. Pedro vai escrever assim à igreja: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Irmãos, a confiança, a fidelidade ao Senhor, ela é a certeza que o Senhor irá operar em nós. Meu Deus, aleluia, Jesus. Nessa mensagem, aquilo que o Senhor colocou no meu coração era para passar a 3 coisas para a igreja. Meu Deus. Eu preciso ser fiel a Deus. Eu preciso confiar no processo. E é durante o processo que eu vou ver o meu milagre. Se coloque de pé um pouquinho, meus irmãos. Glória ao teu nome, Jesus. É Deus. Amado, Deus poderoso. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Quando eu recebi o tema dessa mensagem, Meu Deus. eu confesso aos irmãos que eu fiz o que era normal. Abri 2 Reis, capítulo 5, e comecei a ler, reler. Eu, enquanto estudo, eu faço muitas anotações. E eu fiz algumas anotações, esperando de Deus uma revelação daquilo que nós deveríamos falar. Eu comecei a pensar na profundidade das árvores. Eu comecei a pensar em 7 passos para se obter o milagre de Deus. Mas nada deu certo. O Espírito Santo me conduzia dizendo: tudo vem dele e volta para ele. O Espírito Santo precisou me mostrar dizendo que aquelas águas, elas não tinham poder para nada, porque ela era um agente que representava algo muito superior, que era a presença e a glória do agir do Espírito Santo de Ó Deus. Deus. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei durante essa campanha qual é o seu objetivo. Campanha significa um objetivo a ser alcançado. Se você tem um propósito com Deus pedindo algo ao Senhor, eu quero ser profeta de Deus agora sobre a sua vida. Meu Dizer para Deus. você que o seu processo, ele está nas mãos do Senhor. Eu sou pastor, sou mestre, mas de vez em quando eu faço umas horas extras de profeta. E recebo do Espírito Santo algumas coisas que eu tenho que ministrar para a igreja. E nessa noite, eu quero te falar que o Espírito Santo tem contemplado o teu propósito, o Espírito Santo tem visto a tua dedicação em agradá-lo, em segui-lo, em viver. E Ele me usa hoje para dizer assim: olha só, continua fiel, continua confiando. Está sendo transmitido. Eu quero falar para você que está aí na sua casa, diante do seu celular agora. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei como é que você chegou até essa live Ó aqui. Deus. Eu não sei se você vai ver essa live posteriormente, mas eu quero falar contigo. O Espírito Santo hoje te trouxe até essa live, até essa transmissão, para falar com você. Seja fiel, confie durante o processo, porque o teu milagre vai chegar. E o Senhor que te promete, Ele é o que cumpre, Ele é aquele que vai cumprir até a realização completa, até a materialização completa do teu milagre. Aleluia. Continue fiel. Eu sei que tem horas que dá vontade de chutar o pau da barraca. Claro que tem. Você acha que é porque eu sou pastor que às vezes não dá vontade de voltar atrás? Claro que dá. Tem hora que dói, tem hora que machuca. Tem hora que parece que está dando tudo errado. Mas o Senhor está dizendo hoje: confia.
fidelidade durante o processo. Esses 3 mergulhos é para que a materialização do teu milagre possa chegar hoje na sua vida. Meu Deus. Deus, aleluia. Você entendeu, meu amado? Você pode aplaudir a esse Espírito agora? Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Antes de passar a palavra, eu quero fazer uma oração. Eu sei que a oração vai ser feita agora, né, pastor? A oração agora, né? Antes dessa oração, eu quero orar uma oração muito específica. Se de repente você reconhece que talvez essa fidelidade ao Senhor não tem sido completa, como eu falei aqui, como na analogia do casamento, essa fidelidade ela tem que ser completa. Não existe fidelidade unilateral. O que é isso? Eu sou casado com a minha esposa. Não adianta eu ser fiel e ela ser fiel. Não adianta ela ser fiel e eu ser fiel. Tem que ser uma fidelidade de ambas as partes. É Deus. Eu tenho plena certeza que o Deus ao que eu sirvo é completamente fiel aos seus princípios e à sua Meu palavra. Deus. Meu Deus. Todos os dias Ele é fiel. Oh, Jesus. Tem um autor muito conhecido que ele diz assim: li a palavra, eu falei até isso hoje para Denise, no trabalho. Li a Bíblia e encontrei vários erros, todos eles em mim. Ele é fiel. Ele nunca te desamparou. Ele esteve contigo todos os dias da sua vida, em todos os momentos da sua Meu vida. Deus. Mas você reconhece que algumas vezes você vacilou. Sabe o que eu quero te dizer? Não tem problema não. O amor dele para você nunca mudou. Oh Deus. É como o pai para o filho, a mãe para o filho. O filho pode fazer tudo de errado, mas o amor é sempre de papai. E o amor da mamãe é sempre constante. E o Espírito, agente de milagre, é o mesmo que é o agente perdoador. Ele está de braços abertos hoje. E o meu convite hoje é para você, de fato, dar um basta nas brechas de infidelidade que possam estar adentrando a sua vida e viver uma integridade de fidelidade ao Senhor. Ah, Roberto, você está me chamando para uma religião? Não estou te chamando para uma religião, não estou te chamando para essa igreja, estou te chamando para Jesus. É Deus. Eu estou te chamando para um nível de intimidade, de profundidade com o Espírito Santo, Aleluia. que não tem explicação, mas que é a paz que excede todo entendimento. Aleluia. Eu vou fazer uma oração agora. Se você deseja fazer esse voto com Deus, fique à vontade em erguer as suas mãos e orar comigo agora. Meu Deus. Se você reconhece que você precisa tomar uma decisão de fidelidade integral com Deus e com o Espírito Santo, Oh, meu Pai. eu quero orar por você. Se você fizer isso, pega as suas mãos e faça um sinal com a sua mão, aí mesmo de onde você está. Talvez você venha para mim e fale assim: mas Roberto, eu estou fazendo aqui no meu coração. Mentira. Se você realmente reconhece que você precisa disso, faça essa oração comigo, erguendo as suas mãos. Oh, Pai, nós te louvamos, Pai. Meu Deus. Nós te louvamos por essa explanação da tua palavra, Deus. Oh, Deus. A tua palavra, ela diz que ela jamais volta da vida, É meu Pai. mas ela vai e faz o que lhe apraz. Oh, Deus. Se existem pessoas hoje que se reconhecem que essa fidelidade ela não tem sido unilateral, Meu Deus. Senhor, elas reconhecem agora a sua necessidade de se prostrar ante a Ti e viver para viver o sobrenatural, Pai.
Nós te louvamos, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que convence o homem do pecado, da injustiça, do seu mal. Ah, Senhor, dai-nos, Senhor, um coração, Senhor, aonde Tu possa habitar. Retira de nós o coração obstinado, Senhor. Retira, ó Deus, aquilo que não provém e que não nos direcione para Ti. E a Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todos sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém.